Bom, eu sei que pra muitos não parece, mas esse ano de 2023 vai completar 8 anos que foi lançado o mangá de Dragon Ball Super e, consequentemente, 8 anos que o Toyotaro está desenhando o mangá de Dragon Ball Super. E no vídeo de hoje a gente vai analisar a evolução do Toyotaro nesses 8 anos desenhando o mangá de DBS, beleza? Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, antes da gente começar a falar no que exatamente o Toyotaro evoluiu, eu vou contar só um pouco da trajetória dele para vocês entenderem muita coisa que eu vou falar durante o vídeo, certo? Então vamos lá, eu acho que todo mundo já sabe, mas o Toyotaro começou desenhando o Dragon Ball como um fã e ele desenhou justamente o mangá de Dragon Ball AF. Até que em 2012 ele foi contratado pela Shueisha para desenhar o mangá de Dragon Ball Heroes Victor Mission. Acho que é assim, não sei se meu inglês tá certo. E ele desenhou esse mangá até 2014. E após isso, o Akira decidiu fazer um teste para escolher o próximo mangaka do mangá de Dragon Ball Super. E é dito que nesse teste ele desenhou 2 páginas de Dragon Ball Super e pediu para vários mangakas replicarem aquelas páginas nos seus estilos. E o vencedor / escolhido para desenhar o mangá foi o Toyotaro. E foi aí então que em 2015 o Toyotaro começa a desenhar o mangá de DBS, até que quando começa a saga do Torneio do Poder, tanto no anime quanto no mangá, a gente já vê bastante da participação dele nos designs dos novos personagens, já que ele é responsável, junto com Akira, por criar o design de alguns deuses da destruição. Como você está vendo aí na tela, alguns foram criados pelo Akira, mas outros já foram criados pelo Toyotaro. E após adaptar o Torneio do Poder e a saga do Black no seu próprio ritmo, mudando várias coisas que, segundo ele, estavam no próprio roteiro que o Akira mandou pra ele finalmente chega na saga do Moro, que é a primeira saga original apenas do mangá. É interessante lembrar que o Toyotaro já disse em entrevistas que o Akira estava meio que apressando ele para ele terminar logo a saga do Torneio do Poder, para que ele pudesse rapidamente já começar a saga do Moro, o que eu acredito que era uma coisa bem perceptível, né, a velocidade na qual tanto a saga do Black quanto a saga do Torneio do Poder se desenrolavam, mas também é uma coisa bem óbvia, né, ele não vai ficar 1 milhão de anos adaptando um bagulho que já aconteceu no anime. Então quando começa a saga do Moro, com certeza ele tem uma enorme responsabilidade, né, já que é a primeira saga original do mangá. E após 2 anos ele termina a saga do Moro e começa também outra saga original apenas do mangá, que é a saga Granola. E a saga Granola ela chama bastante atenção já, porque em várias entrevistas que o Toyotaro dá, a gente percebe quão influente ele é hoje em Dragon Ball Super, tá ligado? Ele criou a maioria dos designs da saga Granola, né, seja o Granola, o Ego Superior, o Black Frieza, foram todos criados por ele. E não só em questão de design, mas ele mesmo já disse em entrevista ao site oficial de Dragon Ball que ele quem teve a ideia de trazer o Bardock de volta à saga Granola. Ou seja, antigamente muita gente metia o pau no Toyotaro, que acreditava que era ele o responsável pelo roteiro do mangá de DBS. Depois chegou a rapaziada falando que na verdade não era ele quem escrevia a história, mas sim o Akira, o que de certa forma era verdade. Mas atualmente eu acho que é bem nítido que não é nenhum nem o outro, mas os dois escrevem juntos a história de DBS. A gente vê que o Toyotaro participa bastante das ideias das sagas, né, juntamente com o Akira, então não dá pra dizer que é só o Akira que escreve ou que é só o Toyotaro, beleza? Já a saga Granola dura por volta de 1 ano e meio, e após o final dela ele acaba entrando em hiato por volta de uns 3 meses, e ele volta criando uma nova mini saga ali, voltada para o Goten Trunks, né, que se passa antes do filme do Super Hero, porém ela não dura muito, né? Ela dura apenas uns 3 meses, que no caso são 3 capítulos, e atualmente ele está adaptando o filme do Super Hero. Enfim, mesmo que isso tudo tenha sido apenas um resumo, eu acho que já ficou bem nítido uma evolução que o Toyotaro teve durante todo esse trajeto dele, que foi a participação dele no mangá de DBS, né? Hoje, como eu falei anteriormente, ele é muito mais influente em praticamente tudo no mangá de DBS, tá ligado? Ele que cria a maioria dos designs, ele participa bastante na criação da história. Então esse é um primeiro ponto que, querendo ou não, já dá pra se considerar uma evolução, né? Outro ponto que eu quero falar sobre a evolução dele é em relação ao seu
traço. Para fazer essa comparação da evolução dele, eu decidi pegar aqui algumas artes especiais, que no caso são artes que ele desenhou para capa de volume ou para V-Jump. E por que eu tô fazendo isso? Porque são essas artes que eu acredito, né, pelo menos eu tenho a sensação de que o Toyotaro mais se esforça para fazer, tá ligado? Até porque são as artes mais bonitas dele, tá ligado? Por exemplo, essa arte do Goku Mui, que se eu não me engano foi desenhada por volta de 2020, cara, pra mim é a arte mais bonita que o Toyotaro já fez, tá ligado? Tem essa arte aí do Goku versus o Moro também. Então nessas artes especiais, entre aspas, o Toyotaro demonstra uma qualidade absurda e são nelas que a gente também consegue ver a evolução do traço do Toyotaro. E obviamente não só nelas, né, mas também no próprio mangá, né? Eu acredito que a gente tem uma evolução muito brusca de traço, principalmente na reta final da saga Moro e na reta final da saga Granola, que pra mim são o auge do Toyotaro desenhando o mangá de DBS. Mas por que eu citei essas artes especiais? Bom, como eu acabei de falar, pra mim é onde ele mais se esforça pra fazer as artes e é onde estão as artes mais bonitas dele. Porém, isso, querendo ou não, eu acho que acaba chamando atenção pra um ponto negativo do Toyotaro, que é a inconsistência dele, tá ligado? Pelo menos eu sinto isso, porque assim, alguns meses atrás eu fiz um post aqui na comunidade do canal, na qual eu falo que o Toyotaro, ele tinha potencial pra ser um dos melhores mangakas do mundo. E nesse momento algumas pessoas me chamaram de louco, mas rapaziada, eu falei que ele tem potencial. E isso porque nessas artes especiais ele demonstra isso, tá ligado? Por mais que muita gente reclame muitas vezes da anatomia, que ele faz toda bugada nos personagens e tudo mais, mas o traço dessas artes são magníficos, tá ligado? Só que esses traços, muitas vezes você não vê no mangá. E mesmo se a gente pegar o auge do mangá, ainda assim a gente vê uma inconsistência, porque eu acabei de falar pra vocês, e na minha opinião, o auge do Toyotaro é tanto no final da saga do Moro, quanto no final da saga Granola, mas no começo dessas mesmas sagas já não são o mesmo nível, tá ligado? E tudo isso chama muita atenção, porque o mangá de DBS, ele é um mangá mensal. Então, tipo assim, mesmo tendo muito mais tempo do que a galera que faz o mangá semanalmente, na minha opinião, ele ainda apresenta essa inconsistência, obviamente levando em consideração o auge dele, né, tendo em vista o que ele já demonstrou há não muito tempo, né? Como eu falei, a gente tá falando da saga Granola, não faz nem um ano que terminou, tá ligado? Inclusive, isso pode estar acontecendo agora, né? A saga Super Hero que ele está adaptando está bem bonita, né? Tá com um traço bem legal, mas é possível que no final dessa saga, quando aparecer Gohan Beast ou Orange Piccolo, ele faça um traço muito absurdo, tá ligado? Ele faça desenhos muito lindos, que obviamente eu não vou reclamar, mas ainda assim essa inconsistência chama atenção. Mas apesar disso, o objetivo desse vídeo é falar a evolução dele, e é inegável que ele deu uma puta evoluída na questão do traço. Outro ponto que a gente pode falar que ele evoluiu bastante é em relação às lutas, só que essa evolução eu acredito que aconteceu mais recentemente, ou pelo menos ficou mais nítida recentemente, que foi a partir da luta do Vegeta versus Granola, tá ligado? Pra mim, a maioria das lutas da saga Granola, a partir desse momento, são muito lindas, tá ligado? Vegeta versus Granola, Granola versus Gas, Goku e Vegeta versus Gas. Cara, são lutas espetaculares. Lembrando que eu não estou falando que as outras lutas antes dessas são feias, na verdade tem várias lutas bonitas. Mas a partir daqui, mano, eu vi uma evolução, tá ligado? Eu vi, mano, que o Toyotaro, ele se empenhou pra caralho pra desenhar essas lutas, né? Ele foi muito criativo na hora de desenhar elas. E pra mim essa foi uma evolução muito boa dele. Se a gente comparar com o começo de Dragon Ball Super, cara, não tem nem comparação, mano. Pega o Goku versus o Bills, pega o Goku versus City, cara, e compara com essas lutas, você vai ver que, mano, é outro nível, tá ligado? É outro patamar, não tem nem comparação. Ou seja, pra mim as lutas dele acabaram evoluindo em vários aspectos, porém o principal deles pra mim é a criatividade, que pra mim ele melhorou muito nisso. E uma curiosidade bem interessante é que um dos volumes do mangá de DBS, o Toyotaro falou que pra ele fazer as lutas é a coisa mais difícil do mangá, enquanto pro Akira, na verdade, era a coisa mais fácil. E outro ponto que a gente pode falar da evolução do Toyotaro em relação à narrativa, né? A maneira como ele conduz a história. E bom, falando aqui do começo do mangá até a parte do Torneio do Poder, ele tem uma narrativa que me surpreende até que bastante. Ele sempre foi muito apressado pelo Akira nessa primeira parte do mangá, pra
terminar logo, né, pra ele começar logo as sagas originais do mangá. Mesmo nessa pressa, ele conseguiu fazer roteiros muito bons para as duas sagas, tá ligado? A saga do Black, inclusive, pra mim, ela é melhor no mangá do que no anime, principalmente por causa dessa objetividade, tá ligado? É óbvio que tem alguns defeitos, né, como por exemplo no mangá, você não tem tanto destaque no Trunks. No mangá também eles descobrem quem é o Goku Black sem nem mesmo ir pro futuro primeiro, mas eu acho que a narrativa é conduzida de uma maneira muito da hora na saga do Black. Na saga do Torneio do Poder também, né, ele muda várias coisas do anime, mas mesmo assim consegue manter uma narrativa boa. Eu acho uma coisa muito engraçada do Torneio do Poder do mangá é quando o Toyotaro decide dar a louca ali na Kale e a Kale derruba, mano, uns 20 participantes, tá ligado? Obviamente que ele fez isso só pra acelerar o Torneio do Poder no mangá, mas a maioria era figurante, né? Então eu acho que dá pra relevar. E a saga Moro pra mim já tem uma narrativa bem suave, né? Uma narrativa bem mais demorada, onde ele tem muito mais tempo pra trabalhar as coisas, né? Então ele acaba detalhando muito mais as coisas, envolvendo muito mais as coisas. E pra mim a narrativa da saga do Moro é praticamente perfeita. Já na saga Granola eu acredito que ele dá uma chapadinha, tá ligado? Principalmente a partir do momento que o Gás aparece. Eu acho que a narrativa acaba ficando bem cansativa em alguns momentos, principalmente pra mim que acompanhei o mangá mensalmente. Mas é aquilo, rapaziada, eu não vou falar que ele não sabe fazer uma narrativa boa por causa de uma saga, né? A gente também tem que concordar isso. Mas é isso, rapaziada, agora fazendo minha conclusão final aqui sobre a evolução do Toyotaro. Bom, após 8 anos desenhando o mangá de DBS, a gente vê uma evolução muito foda nele em vários aspectos que eu citei no vídeo, né? Tanto o traço, as lutas, narrativa e até mesmo a importância dele dentro do mangá. Mas obviamente que ele não tá perfeito ainda, né? Eu falei no vídeo que um dos problemas dele que eu acredito que ele tenha é em relação à inconsistência dele, principalmente se tratando de um mangá mensal. Eu acredito que poderia sim ser melhor. E obviamente o traço dele dentro do mangá, né? Eu já falei aqui que no auge dele ele tem um traço extremamente lindo, mas comparando com as artes especiais, por exemplo, que eu citei, a gente sabe que ele pode bem mais do que isso, né? Mas é basicamente isso. Eu quero que você comente aí embaixo a sua opinião sobre tudo isso que eu falei. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!